A história que vamos conhecer hoje é da bela e moderna Volkswagen Brasília, mas para entendermos melhor o rumo dessa história, precisamos primeiro voltar um pouco no tempo, para ver onde e como tudo começou. A Volkswagen já vendia desde a década de 50 o Fusca, um veículo simples e barato que fazia bastante sucesso na sua época por ser bastante robusto, porém, com o passar do tempo e com os novos lançamentos que vinham surgindo quase todos os anos, o velho Fusca ainda conseguia a proeza de ser líder de vendas entre os veículos mais vendidos naquela época, mas mesmo assim, o então presidente da filial brasileira da Volkswagen, Rudolf Leiting, tinha o sonho de fazer um sucessor para o nosso Fusca. E no início da década de 70, pediu ao designer automotivo Márcio Piancastelli e sua equipe para fazer o projeto desse novo veículo. Já os requisitos para a construção desse novo Volkswagen eram os seguintes. Esse novo veículo deveria ser compacto, prático e econômico para uso nos centros urbanos, ter um bom espaço interno e manter a consagrada robustez do Fusca. E depois de 3 anos de desenvolvimento e de vários protótipos produzidos, em 1973 era apresentado para o público o novo Volkswagen Brasília, um belo hatchback de linhas harmoniosas e modernas que seguia a tendência da época, marcado pela carroceria de 2 portas e pela dianteira em forma de cunha, que trazia detalhes como 4 faróis circulares envolvidos por molduras cromadas que agregavam 2 em cada lado. Já ao centro, recebia o emblema Volkswagen acompanhado por 2 frisos horizontais cromados, enquanto as luzes de direção ficavam embutidas no para-choque cromado. Na sua lateral, o principal destaque fica por conta dos 2 vincos laterais, das entradas de ar para a refrigeração do motor e pelas rodas aro 14 com pneus diagonais, que eram acompanhadas por pequenas calotas centrais na cor cinza. Além disso, também vale destacar a sua grande área envidraçada, o que privilegiava em uma ótima visibilidade em todas as suas direções. Já na sua traseira, o visual era completado pela tampa do porta-malas com abertura até as lanternas traseiras, estas que eram retangulares na posição horizontal e que eram separadas pela placa do veículo localizada entre elas. Enquanto o escapamento era protegido por uma curta grade localizada abaixo do para-choque traseiro. Um fato bastante curioso e que talvez você não saiba, é que como o Brasília tinha a terceira porta que dá acesso ao porta-malas traseiro, a Volkswagen aproveitou e classificou este hatchback de 2 volumes como perua, pois veículos utilitários pagavam menos imposto naquela época, e por causa disso, talvez este veículo ficou bastante conhecida como a Volkswagen Brasília. Agora em relação às bagagens, este veículo era equipado com 2 porta-malas, sendo um na dianteira com capacidade para 135 litros, e que inclusive este também acomodava o estepe e o tanque de combustível. Enquanto o segundo e raso porta-malas localizado na traseira e em cima do compartimento do motor, oferecia uma capacidade de apenas 204 litros, porém, essa pouca capacidade de carga era devido ao fato de que a Brasília, assim como o Fusca e a Kombi, também era equipada com o motor boxer refrigerado a ar, com a caixa da ventoinha de refrigeração montada na parte de cima do motor, e por causa disso, a capacidade do porta-malas traseiro ficou bastante reduzido. Mas caso fosse preciso levar mais bagagens ou até mesmo objetos maiores, ainda tinha a opção de rebater o banco traseiro, ampliando a sua capacidade para 970 litros. E por falar em motor, a Volkswagen Brasília vinha equipada com o motor 1600 refrigerado a ar, com 4 cilindros opostos horizontalmente, e que aliado ao carburador Solex de corpo simples, desenvolvia a potência de 60 cavalos e 12 kg de torque, a 3.000 RPM. Mesmo pesando 890 kg e tendo uma relação peso-potência de 14,8 kg por cavalo, o seu desempenho até que era bom para a sua época, fazendo de 0 a 100 em 20 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 130 km por hora, números até que adequados para um veículo da década de 70. E mesmo tendo um porte compacto e sendo 17 centímetros menor que o Fusca, a Brasília conseguia a proeza de ter um interior ainda mais espaçoso que esse veículo, graças às suas dimensões que media 4,0 metros de comprimento, 1,6 metros de largura e 2,4 metros de distância de entre-eixos, o que resultava em uma capacidade para levar até 5 pessoas com muito conforto. Além disso, também vale destacar os revestimentos das portas e dos bancos que podia vir em preto ou bege claro. Já o seu painel com desenho simples, trazia detalhes como porta-luvas sem tampa,
tampa do cinzeiro com a indicação das marchas e sistema de ventilação forçada com 2 saídas de ar frontais. Enquanto seu painel de instrumentos trazia informações como o marcador de combustível no lado esquerdo, o velocímetro com luzes espias ao centro, e um espaço no lado direito, dedicado para o relógio analógico que era disponível como opcional. Já o volante cálice de 2 raios trazia um arco meia-lua para o acionamento da buzina, e o câmbio era um manual de 4 marchas. Com todas essas qualidades, a Volkswagen Brasília fez bastante sucesso, e no seu primeiro ano de produção conquistou a 6ª posição no ranking de vendas com mais de 34 mil unidades vendidas. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Em 74, este veículo ganhou o novo volante modelo Boomerang e a opção da dupla carburação. Já em relação às suas vendas, a Volkswagen Brasília já era o 2º veículo mais vendido daquele ano, com mais de 85 mil unidades vendidas. Para o ano de 75, este veículo passa por leves alterações no seu visual, como as calotas centrais que agora passam a ser na cor preta. Já na sua traseira, as lanternas passam a ter as luzes de direção na cor vermelha. O emblema VW Brasília perdeu o VW, ficando apenas o nome do carro, e a grade de proteção do escapamento ficou maior, deixando o visual de sua traseira mais harmônico. Já no seu interior, a Brasília ganha pisca-alerta intermitente de série e a bomba manual do lavador do para-brisa sai do piso, e passa a ser fixada na caixa de roda. Em 76, a Brasília ganha mais força e desempenho com a introdução da dupla carburação que passou a ser item de série, e com a adoção do 2º carburador, a sua potência subia de 60 para 65 cavalos. O que deixou a Brasília mais ágil no trânsito e também mais econômica, mas o único ponto negativo dessa nova configuração fica por conta do barulho do motor que ficou maior, e isso de uma certa maneira acabou prejudicando o conforto de seus ocupantes. Já a versão com carburação simples passou a ser disponível apenas como opcional. Mas devido à sua baixa procura, nesse mesmo ano teve a sua produção encerrada. Ainda em 76, a Brasília ganhou a opção dos revestimentos das portas e dos bancos nas cores marrom escuro ou vermelho. Uma curiosidade que talvez você não saiba, é que neste mesmo ano, a Volkswagen passou a fabricar a Brasília na carroceria de 4 portas, e sim, existia uma versão da Brasília com 4 portas, porém, no início essa versão só era disponível para exportação para países como a Nigéria e Filipinas, e que inclusive, nesses países ela passou a ser chamada de Volkswagen Igala. Já para o ano de 77, a Volkswagen Brasília passa por várias melhorias tanto estéticas como em segurança. Na parte estética, as principais novidades ficaram concentradas principalmente no seu interior, como novos revestimentos internos no padrão monocromático nas cores preto ou marrom. Já o seu painel ganha várias melhorias como porta-luvas com tampa, um aplique imitando madeira, comandos da ventilação com iluminação, nova grafia dos marcadores do painel de instrumentos, revestimento plástico na parte inferior do painel e os comandos do limpador passam a vir na coluna de direção. Por fora, a única novidade fica por conta do novo emblema Volkswagen em plástico e pela perda dos 2 frisos horizontais cromados, que ficavam ao lado do emblema Volkswagen dianteiro. Já na parte da segurança, os freios passam a ser duplo independente nos eixos dianteiro e traseiro, para-choque dianteiro reforçado com tubo de segurança contra impactos frontais e coluna de direção retrátil. Para o ano de 78, a Brasília passa pela sua primeira e única reestilização visual, marcada pelos novos para-choques mais largos e com ponteiras plásticas, pelo capô dianteiro com 2 vincos e pelas lanternas traseiras maiores e frisadas. Por dentro também houve poucas novidades, como o novo desenho da parte central do volante com a inscrição VW, e o botão do acionamento do pisca-alerta passa a ser por alavanca na coluna de direção. Em 79, a Brasília ganhava um toque de luxo e sofisticação com a nova versão LS. A Brasília LS trazia detalhes como rodas e molduras dos faróis na cor cinza grafite, novo espelho retrovisor plástico, borracha de proteção nos para-choques e um friso marcando toda a sua lateral. Por dentro,
Esta versão trazia um acabamento mais requintado, como um interior monocromático que podia vir nas cores marrom, azul e preto, bancos dianteiros com regulagem do encosto e apoios de cabeça integrado a eles, e detalhes como vidros verdes, console central, desembaçador traseiro e rádio com 2 alto-falantes. Nesse mesmo ano, o emblema traseiro passa a ser de plástico e com fundo preto, já a versão da Brasília de 4 portas passa a ser vendida pela primeira vez no Brasil. Esta rara versão trazia detalhes como para-choques pintados de prata, motor 1600 com um único carburador, e interior com acabamento bastante simplificado. E assim como todo veículo de 4 portas daquela época, as suas vendas foram muito fracas e hoje é praticamente raro de se ver uma Brasília de 4 portas na rua. E você, já viu uma Brasília de 4 portas? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Já o ano de 1980 foi marcado pelo lançamento da inédita versão a álcool, equipada com um motor 1300 com dupla carburação e que desenvolvia potência de 49 cavalos. Porém, alguns fatores como seu fraco desempenho e o consumo elevado fizeram dessa versão um fracasso de vendas. Outra novidade para esse ano foi a introdução do novo painel que chegava com um desenho bem bonito e moderno para a época, e que trazia detalhes como as saídas da ventilação forçada integradas ao painel e um quadro de instrumentos bastante completo, com informações como relógio analógico, velocímetro, marcador de nível de combustível, econômetro e luzes espias, além de novos bancos dianteiros com encosto de cabeça removíveis e opcionais como o lavador elétrico do para-brisa e o temporizador do limpador. Nesse mesmo ano, a Volkswagen lança o novo Gol, e por causa desse e de outros lançamentos automotivos, as vendas da Brasília começam a cair, e no ano seguinte, as únicas novidades ficam por conta das melhorias para reduzir o ruído interno, do novo volante de 2 raios herdado do Gol, e pelas lanternas traseiras com luzes de direção na cor âmbar. Enquanto as suas vendas já não eram mais as mesmas da década passada, e fatores como a chegada de veículos mais novos e mais modernos e a própria concorrência interna com o Gol estavam dificultando as suas vendas, e por causa disso, em 1982 foi marcado pelo seu fim de produção. E com a difícil tarefa de substituir o lendário Fusca, a Volkswagen Brasília quase conseguiu por pouco, mas a concorrência interna e de outros veículos acabou prejudicando as suas vendas. Mas mesmo assim, a Brasília ou Brasília, assim como você preferir, fez bastante sucesso nas vendas e também nas viagens das famílias brasileiras. E essa foi a nossa homenagem de hoje, trazendo a história desse belo hatchback que fez bastante sucesso no Brasil e no mundo. E você, já teve uma Brasília? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.